tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E este é o canal Turbilhão Russo. Desde já eu peço que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente para que o YouTube entenda que este canal é relevante. Se você clicar no vídeo, fique ali um pouquinho também pela questão da retenção. Bom, hoje vamos dar sequência a mais um vídeo da nossa série sobre os demônios, tá? Já temos vários vídeos na playlist, uma primeira parte com contexto histórico, origens de cada personagem, o crime real que foi o start para o nosso gênio Dostoiévski dar início à sua obra. Então tem lá uma lista, uma playlist com vários vídeos, tá, gente? Se não me engano, são 7. E agora estamos no momento em que estamos tratando da arquitetura simbólica do romance. Tanto a primeira parte quanto a segunda parte, tá, gente? Eu me baseio no teórico, no biógrafo e também crítico, né? Crítico literário, Joseph Frank. Após terminar essa série de vídeos do Joseph Frank, a gente vai dar continuidade ainda mais um pouco, utilizando aí mais da fortuna crítica do nosso gênio Dostoiévski. Bom, e nessa arquitetura simbólica, então, no vídeo passado, a gente tratou do desdobramento da personalidade do Stavrogin, o desdobramento em Kirillov, o personagem Kirillov. E vamos dar sequência aqui, né? Bom, Stavrogin, ele havia afirmado uma coisa muito importante, né? Não sendo ortodoxo, não se pode ser russo. E essa frase vai ajudar a entender o núcleo religioso e metafísico de duas ideologias que no romance aparecem aí depois do byronismo russo da década de 1830. Os nossos primeiros vídeos falando da arquitetura simbólica, a gente vai falar do byronismo. Então, quem tiver curiosidade de entender melhor essa questão, já temos um vídeo falando sobre isso, mas aqui eu vou retomar alguma coisa para quem só vai assistir esse vídeo, né? Então, aqui é importante, de fato, a gente lembrar que o byronismo ele foi uma atitude intelectual e existencial muito influente ali entre os jovens russos daquele período, tá, gente? Então, inspirados ali pela figura do Lord Byron, né? Esses homens, eles cultivaram a imagem do indivíduo rebelde, né? Rebelde, desencantado, né? Isolado da sociedade e colocado em oposição aos chamados valores tradicionais, né? Aos chamados valores tradicionais. Em Os Demônios, essa herança ela vai se desdobrar aí em caminhos diferentes. E é justamente aí que a relação entre o Stavrogin, né, o nosso protagonista, com o Chatov e Kirillov vai se tornar absolutamente fundamental, né? Porque tanto Chatov quanto Kirillov são desdobramentos aí da personalidade do Stavrogin, tá, gente? São personagens, mas simbolicamente eles são desdobramentos da própria personalidade do nosso Stavrogin. E a relação entre o Chatov e o Stavrogin, que vamos falar mais no vídeo de hoje, ela é muito mais complexa do que a relação entre Stavrogin e Kirillov, que já falamos no vídeo passado dessa relação, né? Mas retomando aqui um pouquinho, né? O Kirillov, ele de fato leva até as últimas consequências uma ideia ali do Stavrogin, né? Que é a ideia do homem-deus, né? Ou seja, a tentativa de substituir Deus pelo próprio homem, levando a liberdade humana a um
absoluto, né? Um ponto absoluto, né? Insuperável, né? Então, para o Kirillov, essa ideia acaba conduzindo ele à sua própria destruição, né? E aí o suicídio vai aparecer então como uma espécie de demonstração extrema da liberdade, né? Então, num outro momento a gente pode até fazer essas relações aí do Kirillov e da questão do suicídio com a obra O Mito de Sísifo, do nosso glorioso Camus, me fugiu o nome, gente, Albert Camus. Então a gente pode, em outro momento, quando a gente for fazer desdobramentos, essa palavra desdobramento ela vai ser muito utilizada aqui nos nossos vídeos, né? Então, mais para frente aí podemos fazer sim até um mini curso, tá, gente? Fazendo as relações ali do livro O Mito de Sísifo, em que ele começa dizendo que o único problema importante e relevante filosoficamente é o suicídio, né, com a questão do suicídio em Kirillov. Então, posso buscar aí bastante material e eu mesma, enfim, fazer essas relações, e a gente pode fazer um mini curso, mas tudo vai depender do canal continuar, né, gente? Se ninguém assistir, aí ficar muito pouquinha gente com visualizações, aí é difícil. Mas tudo bem, não vamos ficar de choromela e não vamos nos desviar do nosso foco, porque esse vídeo vai ser bem longo, mas vai ser um vídeo que você pode ver em pedaços e que com conteúdo espetacular, tá? Porque tá tudo baseado ali na obra, o que estamos falando, no capítulo O Impostor, né, do biógrafo Joseph Frank e crítico Joseph Frank, né? Então, voltando aqui, né, se o homem consegue decidir aí, no caso do Kirillov, né, decidir livremente, até mesmo sobre a sua própria morte, ele acredita, então, ter ultrapassado aí a necessidade de Deus. Por isso, gente, o Kirillov, ele representa aí o lado demoníaco, né, luciferino, né, do nosso glorioso Stavrog, né, o nosso homem terrível aí, né? Mas existe uma diferença importante, tá? Uma diferença importante em Kirillov, essa ideia ela aparece de uma maneira que é moralmente elevada, tá? Moralmente elevada. Ele não é simplesmente um personagem perverso. Isso até causou muita confusão nos leitores da época, né? Que já tinham lido ali O Idiota, enfim. Existe nele, porque o Kirillov tem traços, né, do Príncipe Mishkin, né, e tem vídeo do Príncipe Mishkin no canal, né. Enfim, então ele não é simplesmente um personagem perverso, existe nele uma espécie de lógica interna, né, uma tentativa ali desesperada de encontrar uma saída para o problema terrível que é o problema da liberdade humana, tá? Mas a gente já tratou do Kirillov em outro vídeo, né, gente? Agora vamos para o nosso Chatov, que é o personagem, inclusive, chave desta narrativa, Os Demônios, porque ele é a personagem que é assassinada, né? Então o Chatov, ele vai representar praticamente um movimento contrário do Kirillov, tá? Ele representa a necessidade de se encontrar de fato uma fé, né? E essa necessidade, ela também está profundamente enraizada no Stavrog, né? Como se ele carregasse dentro de si, né, duas possibilidades opostas, né? A busca pela fé e a ausência total de Deus, né? Então, de um lado, a negação, né, o orgulho, a liberdade que vai ser levada aí ao extremo, e do outro lado, uma necessidade profunda de acreditar em alguma coisa. E principalmente, tá, gente, de reconhecer
a própria culpa e se arrepender dos crimes que ele cometeu. Então nós vamos ter aí essa contradição no nosso Stavrogen, né? Uma contradição com o desdobramento aí dessas dois personagens, né? Bom, mas aqui voltando para o Chatov, né? E aqui aparece uma diferença importante aí entre o Chatov e o Kirillov, né? A influência de Stavrogen sobre o Kirillov, ela conduz à destruição, né? Não tem outra saída ali, né? Já em relação ao Chatov, ela vai produzir inicialmente um movimento de ruptura ali com o passado radical do Stavrogen, tá, gente? Ele inclusive ajuda o Chatov a abandonar ali as suas antigas convicções revolucionárias e vai despertar nele uma ideia ali que vai ocupar um lugar central no romance, né? A ideia messiânica do povo russo como um povo teóforo, né? O que seria esse povo teóforo, né? Teóforo, aqui a gente vai parar para dar uma explicadinha no termo, né? É uma palavra aí de origem grega que vai significar literalmente aquele que traz Deus, né? Ou o portador de Deus, tá bom? Lembrando, gente, que quem quiser saber mais ali do contexto do Chatov, o contexto do enredo, tem vídeo lá no canal, na playlist, tá? Mas voltemos aqui porque agora estamos tratando da questão simbólica, né? Então, quando o Chatov ele fala do povo russo como um povo teóforo, né, ele está pensando, né, na Rússia como um povo que teria uma missão religiosa especial, né, uma missão especial. E que missão seria essa, né? Regenerar o mundo por meio da fé cristã ortodoxa. Tá? Então esse é o ponto essencial para entender esta personagem. Chatov, ele acredita que a Rússia ela não deve simplesmente copiar ali as ideias políticas e filosóficas do Ocidente, né? Então, para ele existe uma missão, né? Uma missão espiritual própria do povo russo, né? Que seria própria do povo russo. Mas existe aí uma ironia trágica nisso tudo, tá? Senão não seria Dostoiévski, né, gente? A influência de Stavrogen leva o Chatov justamente para o caminho, né? Justamente para o caminho que Dostoiévski parece considerar como um possível caminho de salvação. A princípio seria isso, né? Só que esse caminho, ele também vai ser interrompido, né, gente? Vai ser interrompido pela própria condenação de Stavrogen, né? Ou seja, né, enquanto o Chatov, ele tenta ali encontrar uma fé, né, ele continua, mesmo tentando encontrar essa fé, ele continua ligado a um homem que é incapaz de realizar a sua própria conversão, né? Então o Stavrogen, né, o Chatov está ligado ao Stavrogen e o Stavrogen não é capaz de realizar essa conversão, né? Bom, só um minutinho. Coffee. E é aí que o Dostoiévski coloca uma questão aí fundamental, né, gente? Não basta ter uma convicção, né? Ainda mais nesse ramo da fé, né? Não basta ter uma convicção. É preciso que essas convicções elas estejam, gente, de fato fundamentadas em uma fé verdadeira, né? Uma fé religiosa verdadeira, né? Então, esse problema, ele aparece também na relação do Chatov com o Stavrogen,
eslavofilismo, que já falamos em outro vídeo sobre o eslavofilismo, mas vou aqui retomar porque é muito importante, né? Então, um parênteses aqui, né? O eslavofilismo foi uma corrente ali intelectual russa do século XIX que defendia a existência de uma identidade histórica e cultural própria da Rússia, né? Diferente do modelo ali ocidental, o modelo dos ocidentalistas, né? Então, os eslavófilos, eles valorizavam especialmente a tradição russa, a comunidade, né, o povo, né, e a igreja ortodoxa, tá? E depois, se vocês quiserem ver o vídeo que fala bastante sobre isso, a diferença dos eslavófilos para os ocidentalistas, tem vários vídeos lá da primeira parte na playlist, inclusive com a questão lá do Karmazinov, do Turgenev, mas voltando aqui, né? Então, entre os nomes mais importantes lá na Rússia desse movimento estavam o Alexei Komiakov e o Ivan Kireyevsk. Ai, gente, que nomes difíceis, né? Kireyevsk. Ai, gente, travou a língua. Eu vou botar o nome aqui. Mas Dostoiévski começa então a fazer uma crítica ali a esse eslavofilismo ali da época, né? Então, na visão que aparece aqui, existe o risco de transformar no livro, né, gente, a ortodoxia simplesmente numa espécie de nacionalismo religioso, tá? E esse é um problema que para muito caro a Dostoiévski, né? Para ele era muito sério, né? Então, por quê? Se a fé cristã se transforma apenas em uma característica nacional russa, ela deixa de ter o caráter universal do cristianismo, né? Então é justamente neste ponto que Dostoiévski vai tratar aí com a sua personagem Chatov, tá bom? Então é exatamente nesse ponto também que a gente busca aí um personagem ali real, né? Uma pessoa real, né? Que inspira essas questões para o Dostoiévski, né? Que é o Nikolai Danilievski, né? Que foi de fato um dos representantes do pensamento nacionalista e eslavófilo russo do século XIX, tá? Então, Dostoiévski, ele considerava que o Danilievski, ele reduzia, né, a ortodoxia a uma espécie de fé nacional, né? E para ele isso significava perder justamente a dimensão universal da missão cristã, né? Então, em suas anotações, né, o Joseph Frank, né, observa bem que em suas anotações o Dostoiévski escreveu uma ideia muito clara aí nesse sentido, né? O que o eslavófilo acredita que pode se sustentar apenas que o eslavófilo acredita, né, que pode se sustentar apenas nesses atributos aí naturais do povo russo, né? Mas sem a ortodoxia isso não seria suficiente, né? Não teria como sustentar só por atributos naturais do povo russo esta fé, né? A ortodoxia, segundo Dostoiévski, seria, sim, muito importante, né? Então, se o mundo perdeu a fé, nenhum atributo nacional seria capaz de salvá-lo, né? Sem a ortodoxia russa. Então, essa observação, ela é muito importante, porque ela mostra que, para o Dostoiévski, não bastava simplesmente dizer sou russo, né? Defender a cultura russa ou só exaltar o povo russo. A questão era muito mais profunda, né, gente? Existe uma fé verdadeira por trás de tudo isso? É essa a questão que vai ser colocada
por Dostoiévski, né? E numa passagem que não chegou a entrar no texto definitivo do romance, né? O Chatov, ele chega a chamar o eslavofilismo de um capricho ali aristocrático, né? Mas depois aparece uma frase ainda mais reveladora, né? Os eslavófilos jamais seriam capazes de acreditar de maneira simples e direta, né? Essa ideia, né? Essa ideia, ela acaba sendo colocada na boca de outra personagem, né, gente? Que é o nosso Stjepan Trofimovich, que já estudamos bastante aqui no canal, temos vários vídeos falando sobre essa personagem aí fundamental, o representante ali da velha geração dos anos 40, né? Então, essa ideia é colocada na boca do Stjepan Trofimovich, que afirma que o Chatov, a personagem Chatov, ele nessa busca da fé e na crença dele é tudo à força, né? É a forceps, não é natural, não é real, né? E aqui aparece uma contradição interessante, né? O Chatov, ele fala constantemente em povo russo, em Rússia, em ortodoxia, em missão espiritual, mas a sua própria fé, ela não é espontânea, né? Ela não é espontânea. Ele ainda precisa construir intelectualmente aquilo em que ele quer acreditar, né? E isso, vejam que há uma coisa muito fina, né? É impressionante a capacidade do Dostoiévski de pegar os assuntos e esmiuçá-los, né? E ir colocando nas ações e nos seus personagens esses desdobramentos, né? Então, e isso é justamente o que o Dostoiévski ele critica, então, né? Então, o Stavrogin e o Chatov, apesar de todo o nacionalismo russo e de todo o eslavofilismo que existem ali nas suas ideias, eles não conseguem alcançar aquela fé simples, aquela fé direta e incondicional que poderia dar vida verdadeira, né, às convicções deles, né? Eles têm as ideias, mas falta o fogo interior da fé, né? Um momentinho. Bom, e esse é um dos grandes problemas dos demônios, né? É uma grande problematização em os demônios, né? A diferença entre acreditar, né, em uma ideia e realmente viver aquilo em que se acredita, né? Então o Stavrogin, nesse sentido, ele inspira aí mais uma versão incompleta da verdade, né? Ele sabe intelectualmente que a fé religiosa talvez seja o único caminho capaz de tirá-lo do caos, né? O único caminho capaz de tirá-lo do caos, que é produzido ali pela sua liberdade ilimitada, né? Mas saber isso intelectualmente não é suficiente. Ele não consegue se entregar, né? E talvez seja justamente essa incapacidade de entrega que esteja no centro ali da tragédia, né, do Stavrogin, né, no centro da sua tragédia. Ele é incapaz de uma entrega, né? E o nosso personagem Chatov, ele percebe isso muito claramente, né? Então, num discurso ali, tudo nos demônios é muito importante, né?
Tudo nos Demônios é importante, cada detalhe, né? Mas ali, um dos discursos que é muito importante, né? Ele diz a Stavrogen que ele é ateu porque ele é um fidalgote, adoro essa palavra, né? Seu fidalgote, né? Ele é o último fidalgote, né? Diz que ele perdeu ali a capacidade de distinguir o bem do mal, né? Porque deixou de reconhecer o seu próprio povo, né? Então essa fala, ela precisa ser entendida, segundo, né, o nosso Joseph Frank, ela precisa ser entendida dentro de uma estrutura social e histórica do romance, né, gente? O Stavrogen, ele pertence, né, a uma aristocracia, né, profundamente marcada pela educação ocidental, né? Ele é alguém totalmente ali da aristocracia, né? Educado pelo Stepan Trofimovich, que também é um ocidentalista ali. No início do livro a gente vai ter toda essa história, né? E para o Chatov, esse afastamento ali das raízes populares produziu uma espécie de vazio espiritual, né? Ele chega a dizer que uma nova geração está surgindo diretamente do coração do povo russo, né? Enquanto nem o Stavrogen, nem o Verkhovensky, né, que é o nosso vilão aí, assassino, nem pai e filho, nem ele próprio conseguem reconhecer isso, né? Então, e o próprio Chatov ainda reconhece sobre si mesmo que ele também é um fidalgote, né, gente? Também está afastado do povo, né? Do povo. Então ele também é um produto desse mundo ali, né? Ai, meu Deus! Desculpa, gente, eu gravo com o celular e acontece isso, né? Mas vamos continuar aqui. Então, ele também é produto desse mundo. Isso é importante porque o Chatov não está simplesmente acusando os outros, ele vai acusar ali a si mesmo, né? Então, no nível simbólico do romance, essa passagem ela vai ganhar aí uma dimensão ainda maior, né? Então, todas as ideologias que surgem ali do Stavrogen, elas ficam contaminadas pelo mesmo problema ali original. Qual seja, né? Seja o ocidentalismo liberal, seja o radicalismo político, ou seja a versão metafísico-religiosa dessas ideias, né? E seja ainda o próprio eslavofilismo e todas essas correntes continuam aí marcadas por uma origem comum, né? Elas nasceram ali no interior de uma aristocracia que foi educada segundo os modelos ocidentais e afastada da experiência ali espiritual do povo, né? Por isso todas elas, né, estão condenadas a desaparecer diante de uma cultura russa, né, considerada mais autêntica, né, uma cultura que na visão do nosso gênio Dostoiévski deveria nascer da fé popular. Bom, gente, por hoje está bom, já temos 30 minutos e seguimos com o próximo vídeo em breve, tá bom? Eu até tinha mais coisinhas assim para falar, mas eu retomo no próximo vídeo. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.